Gravando. Boa noite de novo, pessoal, para todo mundo. Eu vou começar a gravação agora. Para quem não puder assistir a aula ao vivo, então assiste a aula posteriormente. Nós vamos falar hoje na aula número 9 sobre compassos. É só uma introdução, porque eu vou ter uma aula que eu vou falar sobre as fórmulas de compasso, né? Que são aqueles dois números lá, o número de cima e o número de baixo. Eu ainda não vou falar disso nessa aula. Eu já dei uma breve, né, falei um pouquinho sobre isso em umas 2 aulas anteriores, mas agora a gente vai só avançar mais um pouquinho sobre os compassos, tá? Deixa eu colocar aqui para compartilhar, apresentar em tela cheia. Ok. Então, a aula de hoje, introdução sobre os compassos. A gente vai falar sobre as barras de compasso, vamos falar sobre alguns tipos de compasso, de uma forma bem introdutória, e a marcação que vocês já conhecem. Então, para quem ainda não está no Pozzoli e tudo mais, vai conhecer também um pouquinho hoje sobre os tipos e marcações, tá? Então, compasso, como a gente já viu anteriormente, compasso é a divisão da música em pequenas partes, né, de duração igual ou variável, separadas por um travessão ou uma linha, que é essa linhazinha aqui que nós chamamos de linha de compasso ou barra de compasso, tá? Dentro do compasso estão os tempos que representam a pulsação musical. Nós vamos ver isso já já o que é essa pulsação musical, tá? O mais importante aqui é vocês saberem que o compasso é aquelas caixas que a gente aprendeu há 2 aulas atrás, né? Aonde nós colocamos as notas e cada compasso tem um número limitado de tempos, nós chamamos de tempos, né? Então nós temos aqui a marcação, aqui a divisão deste compasso, 4 por 4, né? Ah, nós não vamos ver isso agora, mas é isso aqui que nos diz quanto tempo cabe dentro dessa caixa aqui, chamada de compasso, tá? Então, vamos para o próximo. Barras de compasso. Quais são os tipos de barra que nós temos? Nós temos a barra simples, que é justamente a que divide o compasso. Temos a barra dupla. Vamos ver cada uma delas aqui na aula de hoje, tá? E uma coisa bem importante para vocês pegarem, né? Quando vocês verem cada uma dessas aqui, vai ajudar vocês a entenderem na partitura que vocês tocam toda semana, como é que vocês vão interpretar cada barra, porque às vezes tinha alguns, né? Hoje acho que vocês não perguntam mais, né? O pessoal que já entrou na orquestra acho que não pergunta mais. Mas para quem está começando agora a aprender, eu vou falar algumas coisas que vocês, na hora que verem esses tipos de barras aqui, não vão ter mais dúvidas, tá? Então, os compassos são divididos por travessão, chamada de barra de compasso, e existem alguns tipos, tá? Vamos ver os tipos aqui. Nós temos a barra simples, a barra de compasso simples. Ela simplesmente serve para separar os compassos, né? Então, primeiro compasso, segundo compasso e assim vai. Cada compasso, né, podemos numerar também, compasso número 1, compasso número 2. Isso ajuda o músico a falar, quando o maestro ou alguém precisa fazer alguma referência, vamos repetir o compasso número tal. Então, é só você ver o númerozinho que vai ficar. A gente tem daqui a pouco, acho que aparece ali os números, um númerozinho que fica aqui sobre o compasso. Então, vocês conseguem identificar qual compasso a gente precisa voltar, tá? A barra simples, então, ela só divide o compasso. Compasso 1, compasso 2 e assim por diante, tá? Vamos para a próxima barra. Quando que a gente usa uma barra dupla? São duas linhazinhas. Aqui está meio emborradinho, mas elas são duas linhas uma do lado da outra. Simples, né? Para que a gente usa a barra dupla? Para separar partes da música que são importantes, aonde você tem alguma alteração na música. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a música vinha 4 por 4. Tudo bem que aqui só tem um compasso, mas digamos que a música vinha vários compassos, 4 por 4. De repente, o andamento do compasso muda de 4 por 4 para 3 por 4. Qual que é o certo a gente na hora da escrita, na hora de escrever a partitura? Colocar um outro tipo de barra. Então a gente coloca uma barra dupla, duas linhazinhas aqui. E aí, na hora que a gente está passando o olho aqui, de repente vê uma barra dupla, sabe que alguma coisa aqui alterou. Ou às vezes, em vez de alterar
a fórmula de compasso aqui, de 4x4 para 3x4, a gente pode mudar o tom da música. Então, aqui, digamos que tem nenhum sustenido aqui, de repente aparece 1, 2, 3, 4 sustenidos, né? Então, a gente também usa uma barra dupla. O que mais que a gente pode usar uma barra dupla? Quando a gente, por exemplo, está nas partituras de música de hinos da harpa, por exemplo, quando a gente tem a estrofe, quando a gente está cantando a estrofe, então a gente escreve toda parte aqui, vai escrevendo. Quando chega no coro, aí eu vou e coloco uma barra dupla, para vocês saberem que aqui era uma parte da música e aqui é outra parte, e a gente coloca escrito coro aqui em cima, né? Então a gente usa também, pode usar uma barra dupla, tá? Então, se vocês verem uma barra dupla, geralmente vocês vão perceber alguma alteração na música, seja de andamento, seja de tonalidade, seja de partes da música também, tá? Por exemplo, estrofe, e aí chegou o coro, coloca uma barra dupla. Barra final é uma barra dupla, só que a segunda barra ela é um pouco mais grossa, assim, ela é bem forte. Então, você vai ver uma barrinha bem fininha e uma barra bem forte. Esse tipo de barra você só vai ver no final da partitura. Então, geralmente, quando vocês pegam, às vezes, uma partitura, uma folha da partitura, e aí vocês olham lá e aí não tem uma barra final. Se não tem barra final, naquele final daquela partitura, é porque geralmente aquela partitura não é de uma folha só, ela tem duas folhas. Então, procura ver se não está faltando a segunda folha, para que a música continue. Toda partitura que vocês verem que tem uma folha só, tem que ter uma barra final no final da partitura, tá? É isso que nos sinaliza. Então, acontecia bastante. O pessoal, quando eles entraram na orquestra, eles olhavam assim e falavam assim, ah, Elvis, esse aqui tem, essa partitura aqui que a gente vai tocar, tem uma ou tem duas folhas? Aí, qual que é a grande sacada? É só eu falava pro pessoal, pessoal, se vocês não verem uma barra final na primeira folha, é porque deve ter uma segunda folha. Então, ou está perdida ou aconteceu alguma coisa, mas a música ela não acaba se vocês não enxergarem uma barra final. A barra final, já diz o nome dela, é uma barra final. Então, ela não vai aparecer no meio da música, tudo bem? Ela sempre vai aparecer no final da música, informando para você, olha, não tem mais nada a partir de agora, não tem mais folha, não tem mais nada que segue depois dessa barra aqui, tá? Então, fiquem atentos. Quando vocês verem uma barra final, é porque acabou naquela folha que vocês estão enxergando a barra final, tá? Essa aqui eu costumo brincar que é a barra do Sonic. Quem é da minha época deve saber, né? Quem já jogou Sonic também consegue saber. Por que que é a barra do Sonic? Porque quando a gente chega, imagina que é uma espécie de mola aqui, tá? Para quem já é antigo de orquestra, que já toca há bastante tempo, já percebeu, já sabe ver um ritornello, que a gente chama, né? Mas para quem vai ver a primeira vez, é só saber da seguinte forma. Essa nós chamamos uma barra de repetição. Você vem tocando, como ela está aqui virada para lá, ela vai deixar você passar. Então você continua passando. Quando você bate aqui nessa mola, nesse retornelo, você volta no próximo retornelo, tá? Na próxima, ele sempre é casado, ele sempre você vai enxergar dois. Às vezes isso aqui está lá no começo da partitura e esse outro está no final. Então você tem que, sempre que você pegar uma partitura na mão, você vai olhar a partitura inteira, ver se tem um retornelo, aonde que ele volta. Tá? Mostrar aqui para vocês aqui nesse exemplo, ó. Observem essa partitura aqui que a gente tocou esse final de semana, 226. Então você vem tocando, ó, tocando 1, 2, 3, 4, 5 compassos, passou. Opa, olha o retornelo aqui, ó. Olha ele bem aqui, ó. Aqui que eu faço com ele aqui? Nada, eu ignoro. Ele tá virado para frente, então eu vou passar direto, vou tocando. Vou tocando, vou tocando, vou tocando. Chego aqui, observa que eu tenho um retornelo aqui, a mola me empurrando de volta. Para onde que ele me empurra? Cheguei bem aqui, eu vou voltar aqui, ó. Claro, eu não vou voltar tocando de trás para frente, tá, gente? Não quer dizer isso. Quer dizer que eu vou voltar aonde a outra barra de repetição está. Então, eu cheguei nesta barra, tem uma molinha aqui que me devolve para cá. Então, eu volto tocando aqui.
tá? Geralmente, você vai encontrar um retornelo aqui, um ritornelo que a gente chama, ou uma barra de repetição, como você preferir chamar, junto com também o que a gente chama de casa, né. Então nós temos aqui a primeira, tá vendo esse quadradinho aqui, ó, só sobre esse compasso? Nós chamamos isso aqui de casa. Então a gente vem tocando, tocou a casa um. Faço a repetição, faço o retornelo, eu volto aqui, e aí eu volto tocando, vou tocando, vou tocando, vou tocando. Chega aqui, como eu já fiz a casa um, quando eu chegar aqui novamente, bem no final desse compasso aqui, bem nessa nota aqui, ó, eu vou pular a casa um. Eu não faço mais esse compasso e venho para o segundo, para a casa 2. E aí eu começo a tocar essa nota aqui dentro da casa 2. A casa 2 eu toco ela e continuo seguindo normalmente, tá? Então eu vou embora tocando a casa 2. Tudo isso aqui que vem depois desse compasso já faz parte aqui da continuação da casa 2, tá? Então eu faço a casa 2 e continuo tocando aqui, e aqui vocês verem uma barra final. Então eu paro aqui e acabou a música. Vou dar um exemplo de novo, ó. Esse aqui é o 226, então eu venho tocando, passo pelo retornelo normalmente, porque ele está virado para frente, vou, cheguei aqui, retornelo, opa, volta aonde? Volto aqui. Vou tocando de novo, vou tocando de novo, vou tocando. Opa, cheguei aqui. Já fiz a casa um na primeira vez, agora eu vou fazer a casa 2. Pulo para cá e venho tocando até chegar ao final. Tudo bem? Aqui tem um outro exemplo, ó. Aqui nós temos o 12. Então nós vemos tocando, aqui está a introdução, tocamos, chegamos aqui, começou a estrofe, retornelo virado para frente. Então eu sigo normalmente, eu toquei aqui, vou tocando normalmente, vou tocando, vou tocando, vou tocando. Chegou aqui, casa um. Observe que aqui está bem pequenininho, mas depois eu amplio. Casa um até a casa 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui é a casa um, aqui também é a casa 2 e aqui também é a casa 3. Então, o que quer dizer? Eu vou tocar, chegar aqui, fiz a primeira vez, a casa um. Voltei aqui no retornelo, continuo tocando, continuo tocando. Chegou aqui, eu vou fazer a casa 2. A casa 2 continua sendo esse compasso. Então, também eu toco esse compasso, volto no retornelo. Toco de novo, toco de novo, toco de novo. Chegou aqui, é a casa 3. Opa, a casa 3 está aqui dentro ainda? Tá. Continuo tocando, volto aqui. Ou seja, eu fiz essa parte aqui, ó, 3 vezes. Porque eu tenho a casa um, a casa 2 e a casa 3 dentro desse retornelo aqui, ó, me indicando que eu preciso voltar 3 vezes. Quando chegar na quarta vez, eu cheguei aqui, toquei a terceira, voltei. Vou tocando, ou seja, já é a quarta vez que eu estou chegando. Eu não posso, a casa 4 não está aqui. A casa 4 está aqui, ó, tem um númerozinho 4, bem pequenininho aqui, ó. Então eu venho, quando eu chego aqui, eu vou fazer a casa 4. Observe que geralmente o maestro, ele vai mostrar, ele vai de alguma forma sinalizar para você, casa um, casa 2, casa 3, ou ele vai mostrar lá, ó, pessoal, nós vamos fazer a casa 4. Então, vocês observem, vocês que não estão tocando ainda, observe que vocês vão ver o maestro fazendo algum sinal. Às vezes, mesmo sendo uma casa 4, eu tento fazer um sinal de Ó, pulo de Ó, que é um Czinho, ou às vezes a gente fecha assim, mas geralmente a gente costuma fazer um C, assim, que seria o pulo de Ó. Só para sinalizar que é o final também. Outros, por exemplo, fazem esse sinal para baixo, dizendo: olha, vamos passar para a última casa, ou seja, o final da partitura, tá? Então você vai ver maestros fazendo assim para baixo, você pode ver maestros fazendo pulo de Ó. Apesar de não ter Ó aqui, às vezes eu costumo sinalizar para facilitar o pessoal entender que eu tenho que pular, ou então faz direto o número da casa. Então faz o número 4, sinalizando a casa 4, tá? Aqui eu deixei maior só para vocês verem aqui, ó. Então casa 1 bateu, voltou lá no retornelo lá em cima, depois quando chega aqui de novo, você pula para casa 2. Agora, a partir de agora, vocês já sabem, quando a gente fala casa 1 e casa 2, casa 3, casa 4, fiquem sempre atentos nisso durante a execução da partitura, aonde vocês têm que voltar, tá? Para a gente completar
os conceitos básicos de compasso, vocês têm que saber também que nós temos alguns tipos de compassos. Nós temos o compasso binário, o compasso ternário, o compasso quaternário e alguns menos comuns, mas que existem, o quinário e o seternário, que são os compassos que são a união de dois desses aqui, tá? Existe também o compasso simples e o compasso composto. Nós vamos aprender com calma como que a gente divide compasso simples e como que a gente divide compasso composto. Não é ainda o tema dessa aula, eu só quero que vocês saibam que nós temos esses tipos de compassos, tá? Binário, 2x4, por exemplo, é um compasso binário. 3x4 é um exemplo de um compasso ternário. Tem 3 tempos. Ó, compasso binário tem 2 tempos dentro do compasso. O compasso ternário tem 3 tempos dentro do compasso. O compasso quaternário, que é o que a gente mais usa, o que a gente mais vê, né, comumente, temos 4 tempos. 1, 2, 3, 4, tá? O que é importante vocês saberem também? Que dentro de um compasso, seja ele quaternário, ternário ou binário, a gente também tem algumas acentuações, tá? Então, ó, cada compasso ela possui acentuações naturais, tempos fortes e tempos fracos. Quando eu bato bona, ou bato pozole com vocês, ou fejo pozole com vocês, eu não costumo exigir isso ou cobrar isso de vocês. Mas conforme vocês vão avançando os estudos, vocês vão aprendendo cada vez mais, vocês vão perceber que na hora de tocar, a gente exige ou a gente acaba executando algumas notas de formas diferentes, com forças diferentes. Vou dar um exemplo. Vou fazer aqui, ó, como se fosse o pozole num compasso 4x4. Eu falaria sempre a primeira nota mais forte, a segunda um meio forte, a terceira um pouco forte ainda, né? Um fraco aqui na verdade, um meio forte aqui na terceira e um fraco, mais fraco aqui na última. Mais ou menos assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu acentuo a primeira nota, essa é um pouco mais fraca, essa é um pouco mais forte do que a anterior e a última é um pouco mais fraca do que todas as outras. Essa acentuação ajuda a gente a distinguir se o compasso ele é 4x4, 3x4, tá? Inclusive, na hora de tocar, o ideal é que a gente sempre tente manter isso também na hora de executar no instrumento. É claro que isso nem sempre é possível e nem sempre é notável, né? Mas é importante a gente entender que os compassos ele tem sim acentuações diferentes, tá? Então, de novo, compasso quaternário. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá? Compasso ternário. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Primeira nota sempre você executa mais forte, sempre, tá? No compasso ternário. No compasso binário, uma nota é mais forte, a outra mais fraca. Tá, 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 tá. Isso ajuda a entender também que o compasso ele é binário, tá? Então, essas são as formas de acentuar os 3 tipos, né, os 3 principais tipos de compassos. E, além de a gente, né, ter uma acentuação diferenciada para cada nota dentro de um compasso, a gente também tem a própria marcação, que é aquilo que eu ensino para vocês lá desde o começo, aquela borboleta, né? Ah, tem professores que ensinam a marcação nesse formato. Muitos de vocês que começaram lá atrás, com outros professores, vocês podem ter aprendido assim, ó, tá? Aonde você faz uma espécie de cruz para fazer o quaternário. Desce a mão, né? Faz, é como se fosse uma cruz mesmo ali. Por que que eu não adoto esse sistema aqui de marcação? Eu adoto este aqui pela facilidade na hora de você ter notas mais rápidas. Por exemplo, colcheia, semicolcheia. Fica
Eu, particularmente, acho mais difícil você conseguir marcar nesse formato aqui, e aí você, nesse formato, como eu aprendi com meu maestro, que era também militar, ele ensinava a gente nesse formato aqui para facilitar a gente na hora de dividir, tá bom? Por isso que eu procuro ensinar vocês também nesse formato aqui, tá? Então, a marcação de um compasso 4x4, ó, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Desceu, vai para o lado, para o outro e sobe. Aqui a gente faz uma espécie de borboleta. O compasso 2x4 é a metade, ó. 1, 2, 1, 2. Se vocês assistirem lá a aula que eu subi lá sobre Pozzoli, vocês vão ver lá na aula de Pozzoli o compasso 4x4, o 2x4 e o 3x4, porque o Pozzoli ele já ensina desde as primeiras lições os três tipos principais de compasso aqui, tá? Elvis, e o que que é o 5 por 4, por exemplo, que é o quinário? Ele, na verdade, ele é uma mistura de um compasso 3 por 4 com um 2 por 4. E o setenário é um 4 com um 3 ou um 3 com 4. Você pode ter qualquer um dos dois. É comum a gente ver compassos, músicas, partituras 5 por 4, por exemplo, com 5 tempos dentro de um compasso? Não é comum, não é comum, mas é possível, tá? Compasso 5 por 4, por exemplo, compasso quinário é uma mistura de compasso 3, um compasso ternário com um compasso binário. Ou vice-versa, um binário com um ternário. Como assim, professor? Ó, lembra que eu falei aqui, ó, olha um ternário. Ele é forte, fraco, fraco, né? Forte, meio forte. Desculpa, forte, fraco e mais fraco, ó. Forte, fraco e fraco. E aqui o binário, forte e fraco. O que que é um quinário? Eu pego esses dois aqui, imagina que eu tirei essa barra de compasso aqui e vou juntar isso aqui, ó. Esses dois aqui. Então eu vou tocar tá, 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 tá. Tá vendo? Ó? Eu fiz 5 tempos dentro de um compasso. Isso é um compasso quinário. Posso ter o inverso? Posso começar com esse tipo aqui de compasso, 2 por 4 e um compasso 3 por 4 em seguida. Então eu fico primeiro tá, 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 tá. Tudo isso dentro de um compasso. O compasso setenário é a mesma coisa. Eu tenho um compasso 4 quaternário e mais um ternário. Dá 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu posso ter nesse formato, começando com 4 e depois com de 3. Tiro essa barra de compasso daqui e fico só com um compasso enorme aqui de 7 tempos. Tá? É comum? Não é comum. Vou dar um exemplo para vocês que eu até peguei aqui para vocês. Olha aquela partitura da Missão Impossível. Sabe aquela musiquinha? Pam, 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 pam. Sabe? Essa música da Missão Impossível, ela é aqui, ó, 5 por 4, é um compasso quinário. Quer ver um compasso quinário? Vamos ampliar aqui um pouquinho mais, ó. Sei. Eu tenho um tempo aqui é meio com meio, dá Ô, um, não é? Glória! Meio com meio, eu vi um glória aí. Meio com meio dá um. Então aqui tem um, com mais um, 2, com mais um, 3. Ó. Imagina que aqui é um ternário e aqui eu tenho mais dois tempos. Ó. 1, 2, dá 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, junta esses dois, 2, 3, 4, 5. Observe que isso aqui é um compasso, perdi, é um compasso quinário. É comum a gente ver um compasso com 5 tempos dentro? Não é comum, mas existe? Existe. Tá aqui, tô provando para vocês, tá? De novo, ó. Pá, 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 Ai, pá, meu pá, Deus. Ai, meu pá, pá, Deus. pá, e assim volta. Isso é o Missão Impossível, tá? É um compasso, é um exemplo para vocês aí de compasso quinário, caso vocês nunca tenham visto. De novo, eu, particularmente, não lembro de ter visto partituras de igreja com compasso quinário. Mas,
Se um dia a gente pegar um, eu vou avisar vocês. Galera, olha aí um compasso quinário, fiquem atentos. Tem 5 tempos, ó. Esse número de cima quer dizer que tem 5 tempos dentro desse compasso. Legal? Beleza, aqui chegamos ao final aqui. Em marcação de compasso vocês já sabem. Com isso aqui, logo logo, para quem está começando agora, logo logo vai começar a bater o bona, ou Pozzoli. E aí vai começar a treinar esses 3 tipos aqui, ó. Quaternário, ternário, binário. Quaternário, ternário, binário. Na verdade, ele vai revezando, né? Primeiro o secundário, o binário, depois o ternário, depois o quaternário. Depois ele volta, ele vai ficar revezando aqui, tá? Nas próximas aulas, eu ainda vou ensinar para vocês compasso composto. Nós estamos falando aqui de compasso simples. Compasso simples, ainda não expliquei para vocês o que é um compasso simples e um compasso composto. Só para vocês entenderem, compasso composto é quando a gente tem, por exemplo, 6/8, 12/8, que são aqueles hinos que a gente toca com uma cadência um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês em outra aula, tá? Por enquanto, vocês têm que saber que existem esses 3 tipos aqui: binário, ternário e quaternário. E ele pode ser simples ou pode ser composto. Por enquanto, a gente só viu o simples, tá? Galera, essa foi a aula de hoje sobre compassos. Espero que vocês tenham entendido. Para quem está aqui, ficou alguma dúvida? Deixa eu parar aqui. Nossa, chegou mais gente aqui, eu nem tinha visto, ó. Isadora, Paulinho, irmã Luciene, quanto tempo. Ficou alguma dúvida? Agora, prestem bem atenção aqui numa coisa, para a gente encerrar. Essa semana eu vou começar a revisar e começar a atualizar onde cada um está, onde parou, para a gente conseguir fechar ali o entendimento. Tem muita gente que não tá. Ó, tem galera que eu nem me preocupo mais, que já mandou Bona aí adoidado aí, já tá atualizado lá. Tem galera que tá totalmente travado. Eu não tenho nenhuma lição do Bona, eu não tenho nenhuma lição do Pozzoli, eu não tenho avanço de nada. E aí essa galera eu vou ter que chamar um por um. Então, se vocês começarem a ver mensagens minhas, olha, e aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu aconselharia vocês se anteciparem e providenciar alguma atualização para mim, porque eu preciso medir para ver em que ponto que vocês estão e qual é a dificuldade de vocês. A todo mundo que tiver dificuldade, essa é a primeira parte. Para vocês terem uma ideia, tudo que vocês aprenderem nessas 9 aulas, deve ter só mais uma que eu vou adicionar, mas tudo que vocês aprenderam agora é o básico da música e é o mais importante para vocês. A próxima parte, o segundo módulo que a gente vai vir, já é muito mais avançado. Já vamos falar de sustenido, vamos falar de bemol, vamos falar de tom, semitom e um monte de outras coisas, né? De, de símbolos que a gente coloca na música, outras coisas que já é para quem, de certa forma, já aprendeu a ler partitura. Né? Então é importante que vocês comecem agora a navegar no Bona e para quem já está na fase de Pozzoli, no Pozzoli. Porque é ali que vocês vão ter realmente um avanço de leitura. O próximo módulo que eu vou inserir de informação, de aulas e tudo mais, já é para quem já consegue ler. Então, para todo mundo ainda que não mandou nenhuma lição do Bona, que não tem nada, tá zero, que eu mandei lá no grupo lá, olha, pessoal, essa galera que está em vermelho aqui, por favor, se esforcem para poder mandar uma lição, a executar, a tentar executar. Se tiver dificuldade, é o que eu estou falando para todo mundo, se tiver dificuldade, aproveitem as aulas que eu estou presencial e vá lá tirar dúvida. A única coisa que não pode é não mandar nenhuma aula, nenhuma lição, nenhum bona, nada gravado e também não comparecer em nenhum tira dúvidas. Tudo bem? Porque aí eu entendo que a pessoa não vai evoluir, não vai. Aí assim, o que que a gente vai precisar fazer? Todo mundo que realmente não vai, aí eu já vou cortar já, eu entendo que não vai continuar. E aí eu não tenho por que ficar cobrando, é até melhor.
Tudo bem, galera? Então, assim, se não houver evolução, ou presencial, ou online, ou mandar dúvida, ou dizer que não está conseguindo, eu não vou conseguir adivinhar que você está com dúvida. E aí, realmente, para mim, é tipo, você não está simplesmente continuando a aula. Tudo bem? Então, essa é a última chamada que eu vou dar para a galera geral. A última chamada. Quem não enviou bona, quem não bateu nada, quem não deu sinal de vida, eu entendo que não está mais na aula e aí eu vou só eliminar ali e vou acompanhar só os que continuam, que seja uma. Pode ser uma lição do Bona, uma. Ou que pelo menos sinalize para mim, Elvis, eu não consigo gravar, eu vou até você no domingo que você estiver dando bona para bater lá presencial. O que aconteceu com as meninas do violino? Muitas delas falaram que não estavam conseguindo, porque não conseguiam gravar, tinham vergonha, enfim. Mas estavam pelo menos lá batendo presencialmente, tá? Então, última chamada para a galera que não bateu nenhuma lição. Passou dessa semana que vem, possivelmente seu nome não vai aparecer mais na lista, e aí só volta se você quiser falar comigo e eu entender que você continua, tá bom? Então, vou deixar gravado, inclusive, esse recado aqui para a galera que tá atrasada. Vocês que estão aqui, parabéns, muito obrigado também pela dedicação de vocês, por continuarem firme. Pessoal, como eu falei, ninguém aprende inglês, ninguém aprende espanhol por osmose, só, né? Existindo, olhando para cima e assistindo Netflix. Não vai. Tem que ter um pouquinho de dedicação, tem que ter um pouquinho de. Tem que gastar tempo, né? Da mesma forma que eu estou aqui, 40 minutinhos com vocês, ganhando tempo, né? Ensinando vocês. Eu preciso que vocês dediquem pelo menos alguns minutos da semana para poderem revisar, para poderem tirar dúvida, para poder acompanhar, estudar o Bona, 5 minutos, 10 minutos. Garanto que vocês, né, todos nós temos os 10 minutinhos ali para poder pegar a lição do Bona e tirar. Tudo bem, gente? A tia Fátima aparecendo ali no final, mandando oi para todo mundo. Galerinha, muito obrigado pela dedicação de vocês. Qualquer dúvida, me mandem, me avisem. Eu não vou saber se vocês não me disserem que estão com problemas, com dúvidas. Gravei até a lição 5 do Bona, gravei até a lição 6 ou 7, eu não lembro agora, do Pozzoli. Vou gravar mais para vocês continuarem avançando, tá? Se já estiverem parado por causa de gravação, ou porque não estão conseguindo, porque não entenderam, me pergunta, pode mandar. O professor, grava tal número, qual tal lição, assim que possível, para eu poder acompanhar, porque eu não consegui. Eu gravo, não tem problema nenhum. A minha intenção é, até o final desse ciclo, eu gravar tudo e vai ficar lá forever, para sempre. Qualquer aluno novo que entrar vai só assistir, tá bom? Não vou precisar gravar mais e aí só vou ficar aqui só para tirar dúvidas de quem quer avançar. Galerinha, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Vou parar a gravação aqui.